dia, boa tarde, boa noite, beleza? Abecedário do design. Letra D, bicho, moleza, né? D, design. Mas não é isso que eu vou fazer, não. Você chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo. Eu sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UF, sou designer, doutor em psicologia. Você está aqui acompanhando essa série que eu chamo de Abecedário do Design, que é uma das coisas que eu faço nesse canal aqui. Eu saio de casa para o trabalho, coloco a câmera em cima do carro, boto para gravar e vou batendo papo. Entre outros assuntos eu falo sobre design, computação e psicologia. Tem uma sériezinha engraçadinha aí que eu tô chamando de Abecedário do Design, que eu vou pegando a lei do alfabeto e falando de temas que interessam. Não edito, não faço pós-produção. Às vezes dá uma soluçada na câmera aqui, eu corto e continuo onde está. Mas é o mínimo de produção, é mais para ser um bate-papo informal mesmo. Já tem aí quase 2 dezenas de vídeos, então vamos nessa. D, letra D. D de design. Mas e aí, o negócio é que eu sou uma pessoa, assim como muitos da minha geração, que não se formaram em design, a gente se formou em desenho industrial. Então o D que a gente pode bater papo hoje é o D de desenho industrial primeiro, que é a forma escolhida para nomear este curso no Brasil. Afinal de contas, nós falamos brasileiro aqui, né? Como os portugueses gostam de dizer, a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Então nós que somos falantes de brasileiro, resolvemos batizar este curso, que chega ao Brasil ali nos anos 60, né? Oficialmente, como desenho industrial. E tinha uma crise danada, mas danada. Eu entrei na UFES em 98, né? A primeira turma do curso de design aqui da UFES, desenho industrial na época, vamos manter os nomes corretos, em 98. E a gente trocou o nome do curso, eu já era professor, em 2015. E mudamos o nome do curso para design. Tem várias questões aí. A primeira é que tem uma história que se conta, que eu não posso questionar, mas eu sempre ouvi isso de todo mundo, que o MEC não autorizava cursos no Brasil há um tempo com nomes em inglês, assim. Você não vai chamar o curso de, sei lá, engineering, engenharia. Então você não vai chamar de design, vai chamar de desenho industrial. O grande lance é que, de um certo momento, isso passou, né? Você levantou essa questão porque, de fato, a comunidade entendia que o nome desenho industrial confundia mais que ajudava, né? E que existia já um consenso, um uso corrente do termo design, pro bem ou pro mal, né, gente? Pro bem ou pro mal, que as pessoas entendiam que design era coisa específica, que tinha, enfim, uma área, uma atividade, um conjunto de competências aí, sei lá. O lance é que desenho industrial foi o curso que eu fiz, com habilitação em programação visual, e a gente tinha habilitações aí em projeto de produto também, né? Que seria o design de produto hoje em dia. E tem uma história incrível, assim, eu lembro muito na graduação a energia que a gente gastava explicando para as pessoas que desenho industrial era design. E, inclusive a gente brincava um pouco, né? Que o pessoal às vezes chamava a gente, você faz o curso de desenho? Não, é desenho industrial. E também tinha uma coisa de chamar o curso de DI, né? Nosso centro acadêmico chamava CAD por conta de DI, hoje ele chama KD, né, por conta de design. O departamento era Departamento de Desenho Industrial, DDI virou DD, Departamento de Design aqui na UFES. Mas o nosso curso surge num departamento que chamava Departamento de Artes Industriais Decorativas, o DAID. E ele também usava professores, né, contava com professores do Departamento de Formação Artística, que era o DEFA, e o Departamento de Fundamentos Técnico-Artísticos, eu acho, que era o DFTA. Enfim, só gestão para dizer que as coisas tinham nomes estranhos e esses nomes foram mudando, né? Hoje o DEFA, por exemplo, é o Departamento de Artes Visuais, DAV, não é mais DEFA. E qual que é a implicância das pessoas com o termo desenho industrial? É porque quando eu estava no terceiro ano, por exemplo, fazendo pré-vestibular, né? A piada era que eu ia desenhar uma peça para a indústria, assim. É porque o termo desenho industrial, ele carrega uma conotação de uma ideia que estava associada, talvez, à expectativa do que esses profissionais fariam no Brasil, assim. Existia no desenvolvimentismo brasileiro todo um desejo de industrializar o país, e você precisava de pessoas, né? Tem uma questão até de meio de soberania, assim. Que se você for uma pessoa que está pensando em industrializar o país, se você tem que parar como consequência disso, de usar modelos de produtos feitos por outra realidade, com tecnologias de outros lugares. Então você tinha uma expectativa de que você não só industrializaria o país,
mas você teria uma concepção de projeto nacional, assim, que você poderia pensar na realidade local, com os nossos insumos, nossas necessidades, até às vezes questões mais práticas, tipo questões antropométricas próprias do brasileiro, né, que a gente não necessariamente segue aí as tabelas antropométricas, por exemplo, de, sei lá, um alemão, um norte-americano, enfim, né? Então tem essa questão. E aí você funda um curso de design com o nome de desenho industrial. Tinha uma confusão em torno disso, as pessoas não gostavam muito. Eu particularmente gostava do curso chamado desenho industrial, porque eu já vinha de uma inserção no mercado de trabalho em que a ideia de design era muito confusa, assim. Qualquer pessoa que se encarregava de construir uma interface, eu trabalhava com web, né, desde sempre, se dizia designer. Tinha a figura do web designer que desapareceu, né, que era o cara que, ao lado do webmaster, era responsável por construir as interfaces dos sites. Então estou falando aí dos anos 2000, quando a internet era mato, né? Então você tinha uma coisa aí de que o designer tinha uma especialidade, uma especificidade que tinha muito mais a ver com a entrega dele e não necessariamente com o curso que ele fazia. Então, para mim, me entender como estudante de desenho industrial era interessante, assim. Eu não achava ruim, porque marcava uma diferença, né? Mas em termos concretos, você tem uma confusão aí. As pessoas olhavam para você e falavam assim: você faz o que na UFES? Desenho industrial. Ah, tá. E você sabe alguma coisa sobre design na UFES? Eu falei assim: uai, é o mesmo curso. Pessoal, não. Desenho industrial é uma coisa e design é outra. Não. Então tinha uma dificuldade de explicar para as pessoas. Eu falei aqui na Universidade do Design, quando eu falei da letra B, eu falei um pouco do Ronaldo Barbosa, né? Que foi um cara aqui no Espírito Santo que ajudou muito a educar as empresas, o governo sobre a importância do design. Então quando você pega um cara igual o Ronaldo, por exemplo, ele formou em desenho industrial, na Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD. Então tem uma escola, a gente considera como se fosse a pioneira, né, de design no Brasil, da formação em design, que ela se chama Escola Superior de Desenho Industrial, assim. Então você tem uma coisa curiosa de que as pessoas que faziam um curso não necessariamente lecionavam lá e tal, não necessariamente achavam ruim o nome. Você marcava uma tentativa de construir uma ideia de que o design no Brasil se chamava desenho industrial. Tem uma história aí que é anedótica, né? Não sei se ela é, enfim, apócrifa ou não, que o Antônio Roais, que é o cara que é filólogo, né? Que tem o dicionário com o nome dele, tudo, o dicionário Roais, chegou a propor uma coisa chamada projética, para ser a tradução do termo. Eu acho espetacular, mas não pegou, né? Por que eu acho espetacular? Porque a gente fica falando o tempo inteiro que design é projeto. Eu comentei isso aqui, né? No meu vídeo que eu falo que o que é design, minha concepção de design. Se você falar design é projeto, isso é uma tradução, isso não é uma explicação. É a mesma coisa que eu perguntar o que é chegar para um americano, né, um norte-americano, alguém que fala, um anglófono, alguém que fala inglês, fala assim: o que é projeto? Ele vai dizer assim: é design. Não estou falando nada. Deixa eu perguntar para uma pessoa que é hispanohablante, né, que fala espanhol, e eu perguntar o que é desenho, o que é projeto para ele. Ele vai falar assim: é desenho. Então você tem um termo desses idiomas que não equivalem à noção de desenho, de burro em espanhol, drawing em inglês. Você tem coisas que são diferentes para falar da mesma história. Então desenho não é a tradução de design, a gente chama de projeto. Apesar de que existe um uso nas ciências, por exemplo, de design como desenho, né, para estudos, enfim. Larga para lá essa história, vamos focar aqui no desenho industrial. Então a ideia de projética é muito legal, porque além de tudo ele tem uma confusão ali sonora e da grafia de ética no meio, que eu acho maravilhoso. A gente poderia brincar um bocado com isso, né? Que seria, sei lá, uma ética do projeto. Não é essa a intenção, eu imagino. Roais, eu conheço a história pelas metades, mas as pessoas tentaram mudar esse nome e trabalhar com o termo em português fazia sentido. Eu acho, pessoalmente, que quando você muda para design e tudo vira design, que é um problema do design thinking, que eu não vou falar disso aqui agora, é uma coisa que eu tenho uma história, uma briga antiga com esse treco. Eu acho que a situação é pobre, medíocre, que os designers experimentam hoje quando vão tentar convencer uma pessoa que não estudou design, de que ele sabe mais design que essa pessoa, porque ele passou lá seus 4, 5 anos estudando, e que botar post-it na parede não é design, né? Pode até estar como uma técnica que ajuda o cara a projetar o processo de design, mas aprender a botar post-it na parede não é design. Ficar fazendo cocriação com Lego não é design, entendeu? Não é isso que está em jogo, tem muita coisa na jogada aí. Então quando a gente começa a deixar todo mundo chamar as coisas de design o tempo inteiro, me parecia razoável que um outro nome fosse mais específico, né? É mais ou menos a história que a gente passa com a terapia. Os psicólogos passam por isso também. Como tem 1 bilhão de tipos de terapias aí, e o psicólogo só tem como
o conselho regional, né? Assim, a profissão, os profissionais só se mobilizam para dar conta daquilo que o cara chama de psicologia. Então você tem um monte de terapias aí, inclusive de qualidade duvidosa, sem evidência nenhuma e tal, que você não pode impedir o cara de dizer que presta aquele serviço. Me parece que design tem uma coisa parecida, como às vezes marketing também sofreu um pouco isso, como a coisa do dev hoje em dia, o desenvolvedor. Eu sou meio conservador em algumas coisas, por exemplo, eu acho o termo programador muito mais legal do que desenvolvedor. Eu acho que faz mais sentido. Assim como eu acho que, em certa medida, né, hoje tudo vira neurociência, como se fosse uma coisa mais ampla do que a psicologia. Não, é um negócio diferente. São objetivos diferentes, né? Então o cara fala assim, neurociência da educação. Eu falo, gente, olha só, você já olhou como é que a psicologia da educação funciona? Você sabe qual é a diferença de uma coisa para outra? Então não se ache mais legal, ou mais bonito, ou mais cheiroso, porque você está dizendo que você estuda neurociências. Neuromarketing, pelo amor de Deus. Enfim, deixa pra lá. Vamos voltar à Progética aqui. Eu acho que era uma ideia curiosa a Progética, e ela tinha lá um sucesso possível, não colou. E ficamos com o desenho industrial aí por um bom tempo. Eu gostava da ideia. E eu cheguei, na época que eu comecei a trabalhar profissionalmente, meu cartão de visita não falava que eu era designer. Eu botava que era programação visual, por exemplo, que é a habilitação que eu formei, né? Quando eu era estudante, pegava meus freelances ali, eu tinha meu cartãozinho de visita, meu site, que eu colocava que eu trabalhava com comunicação visual. Programação visual, primeiro comunicação visual, depois programação visual, que eu achei que era mais legal ainda, a ideia de programação visual do que de comunicação visual, mas isso é outra história também. E demorei a colocar design nas minhas coisas, né? Hoje em dia eu continuo tentando dar um zeg aí, usando os termos legais de branding, e eu tento me diferenciar dessa ideia do designer digital, design de interação, porque eu acho que não explica bem o que eu estou fazendo, e sofre do mesmo problema, né? Qualquer maluco aí que trabalha com UX e UI se diz designer, eu falei disso no último vídeo. Design de experiência do usuário é um termo que não significa nada, é uma expressão vazia, porque não se projeta a experiência do usuário. E quando a gente começa a falar design de qualquer coisa, a gente tem dificuldade de encontrar a especificidade daquilo que é design mesmo, né? Então, desenho industrial, assim, se você pensar bem, o que acontece? A ideia de desenho aí está muito mais ligada à ideia de especificação, de planejamento, do que de expressão gráfica, né? De você representar graficamente alguma coisa, usando técnicas de desenho qualquer. Lógico, você vai ter desenho técnico, você vai ter desenho geométrico, mas a ideia de desenho industrial não é essa. É muito mais a ideia do planejamento e da especificação. E aí na industrial é porque quando você pega, por exemplo, o nosso departamento aqui, que deu origem ao curso, né? O Departamento de Artes Industriais Decorativas, você tem uma série de técnicas que eram utilizadas de maneira frequente nas artes industriais decorativas. Aí você vai ter aí tecelagem, mosaico, estamparia, cerâmica, né? Que você vai ter aí uma história da construção da profissão, de que muitas habilidades de projeto vêm do domínio dessas técnicas que eram industriais, semi-industriais de produção. E quando você aprende a especificar, né, padrões, modelos para essas técnicas, você está trabalhando como designer. É só você olhar aí o currículo da célebre Bauhaus. Eu tenho também um abecedário aqui que começa a falar dela e não falo, né, da letra B. A formação do designer tem esse contato com as artes industriais decorativas, né? Tapeçaria, sei lá, tudo que se utilizava como técnica para você especificar produto para a indústria faz sentido. E aí você vai ter, né, uma origem aí. E o industrial é um negócio complicado, porque o Brasil de fato não se industrializou a ponto de absorver os designers de produto. Exceto por São Paulo, algumas cidades do sul do país que de fato tem uma indústria aí pujante. O Espírito Santo, por exemplo, tem indústria de transformação aqui de minérios, sacou? De, sei lá, processa granito. Então não tem espaço para design nesses lugares. Se tem para 1, 2. Você tem alguma coisa de embalagem que usa um pouquinho, mas você não fabrica utensílio doméstico, você não fabrica necessariamente coisa para casa. A indústria têxtil nossa meio que foi para o espaço, a indústria de imóveis tá meio ruim das pernas, mas também não vai empregar 200 designers, sabe? Então você tem uma dificuldade aí de posicionamentos também como desenho industrial, por conta da dificuldade de ter um parque industrial que absorve você, e você vai migrar para outras áreas aí, e aí com certeza para o design gráfico, por exemplo, e o design digital, o design visual, faz mais sentido você dizer designer do que desenhista visual, aí fica um negócio mais complicado, né? Então, assim, eu tenho uma saudade, uma paixão, boa lembrança de como eu conseguia me diferenciar das pessoas quando eu dizia que eu era desenhista industrial ou formado em desenho industrial com habilitação em programação visual. Isso nem existe mais. Aqui na UFS a gente forma designers de maneira geral, e eu olho que talvez a confusão que a gente estava tentando resolver quando usou esse nome permanece, né? A gente continua com muita dificuldade de explicar o que é design, então eu recomendo meu vídeo aí sobre a minha explicação.
E principalmente pro leigo, porque o leigo acha que... Eu não tenho nada contra, tá? Inclusive eu já falei, escrevi um livro sobre isso, que eu não vejo problema nenhum de você ter design de sobrancelha, por exemplo, design de bolo, desde que, quando você explica o que está acontecendo, a pessoa explica como é que ela faz, você perceba contornos ali do que é um processo de projeto. Isso é uma outra discussão também, beleza? Então você aí que se vê como desenho industrial, ou você que é designer e que jamais aceitaria receber desenho industrial no seu diploma, talvez tenha entendido a profissão errado, porque apesar da tradução, o nome escolhido não faz sentido, a intenção faz muito sentido, né? O português é uma língua, como todas as outras, está viva, né? Está aberta, então fazia sentido na época, talvez não faça sentido hoje, por essas questões que eu digo da relação do profissional com a indústria, né? Que são frágeis. Mas no princípio, na lógica de constituição da profissão e na relação dessa constituição com o nome, faz muito sentido você ser desenhista industrial, beleza? Vamos lá, tem mais abecedário vindo no futuro aí. Eu tô trabalhando com outros temas nesse canal de vez em quando. São 10h30 da manhã, 33 graus, cara. Vitória é um negócio inacreditável, beleza? Então por isso, protetor solar aí, cinto de segurança, respeito pedestre, valeu!